cima, um pouquinho mais. Primeiramente, boa tarde. Bem-vindos a Miolo. O meu nome é Christian, eu sou um dos enólogos aqui da empresa. Eu que vou estar acompanhando vocês então pela visitação e depois também pela degustação que a gente vai fazer. Mas a gente começar a ver um pouquinho do processo, né? Eu vou falar um pouco da viticultura aqui na região. A época da safra pra gente aqui é mais ou menos de janeiro a março. A gente só tem uma safra ao ano. Então agora a gente está no início da brotação. Aqui, como vocês podem observar, a gente possui um vinhedo demonstrativo. Cada fileira é uma variedade de uva, na placa acima o número da variedade e abaixo é o país de origem. Agora são todas parecidas, o que dá para a gente diferenciar nessa época é a questão da duração do ciclo. No modo geral, as uvas brancas têm um ciclo mais curto, elas amadurecem antes. Então, se vocês observarem aqui no lado a uva Chardonnay, que é a uva branca hoje mais difundida e mais trabalhada, a brotação dela está mais adiantada. Se vocês olharem em comparação aqui com a Cabernet Sauvignon, aqui à esquerda, tá? O Chardonnay a gente colhe no início de janeiro, o Cabernet Sauvignon é lá no final de março, às vezes até começo de abril. Dessas 45 variedades aqui, a Miolo hoje está trabalhando em torno de 25 tipos. Aqui para nossa região eu posso resumir em 4. Seria uma Pinot Noir e a Chardonnay para o espumante, que é o nosso principal foco aqui, e Cabernet Sauvignon e Merlot para o vinho tinto. Tá? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas uma coisa muito bacana que a gente conseguiu foi um selo de uma DO. Hoje o Vale dos Vinhedos aqui possui uma denominação de origem para os seus vinhos. E a variedade que melhor se adaptou aqui ao nosso clima, à nossa região, foi justamente a uva Merlot. Tá? A questão da safra aqui ela é toda manual, a colheita. Devido ao relevo não tem como mecanizar. A gente colhe a uva no campo, deposita em caixas de 15 e 20 quilos, depois encaminha elas para aquela esteira lá na frente. Depois de lá a gente vai ver todo o processo de elaboração. Além da unidade aqui, a Miolo tem uma unidade lá na Bahia, talvez vocês conheçam já a linha Terra Nova, principalmente espumante, é a Miolo que faz lá. Nós temos uma outra unidade na campanha do Rio Grande do Sul, próximo ao Uruguai. Lá no Uruguai são 830 hectares de vinhedos que a Miolo tem. Tá? É a maior área de vinhedos do Brasil, contínua, certo? A maior é aqui na região, depois é na campanha e depois é lá na Bahia. Lá são 830 hectares e também a gente tem uma área produtiva aqui perto de Santa Catarina. É uma parceria que a gente tem com o empresário Randon. Acho que já viram numa carroceria de caminhão, uma lona. Ali são mais 80 hectares. Então esse é hoje mais ou menos o grupo da Miolo aqui no Brasil. Certo? A 800 hectares é a maior área, né? Essa grapa é uma madeira de lei que a gente tem aqui no sul do Brasil. Tá? Foi o primeiro material utilizado para elaborar e conservar o vinho. Hoje em dia já não se trabalha mais com elas. Então as menores aqui estão vazias, só as duas maiores estão com água, para a gente preservar o formato delas. Então elas começam a se deformar, a rachar. Não confundam a grápia com o carvalho, que são duas madeiras totalmente diferentes. Essa grápia aqui, ela passava para o vinho gosto amargo. O carvalho passa um aroma e um sabor bem agradável, muito desejável ao produto. Tá? No caso, a Miolo, embora já seja aí uma vinícola bem consolidada no mercado, ela é bem jovem. Tá? A Miolo tem apenas 23 anos. Ela começou em 1989 e a primeira estrutura da empresa foi justamente essa. Então foi aqui que tudo começou. Miolo, na verdade, é um sobrenome italiano. O primeiro imigrante Miolo que chegou aqui foi o Giuseppe, em 1897, há 115 anos. Mas quem começou a elaborar aqui o vinho para venda, para comercialização, foram os netos dele. A terceira geração da família, que ainda hoje são os donos aqui. É o seu Darcy, o Antônio e o Paulo Miolo. Tá? Essas pipas aqui a gente utilizou até 98. A partir de 98, então, foi instalada aqui uma política de qualidade, a gente passou a utilizar o aço inox, né? E nesse meio tempo, o carvalho sempre foi utilizado e ainda é muito, muito utilizado. Tá? As vantagens que o inox tem em comparação lá àquelas pipas de grapa. Primeiro e principal, ele não passa por vinho nem gosto nenhum aroma. Segundo, tem uma baita durabilidade, muito mais prático de trabalhar, de higienizar, de limpar, e para mim a maior vantagem de todas. Estou vendo que todos os tanques aqui possuem cintas. Nessas cintas circula uma solução de água e álcool a menos 3 graus. É o sistema de refrigeração dos tanques. Então através delas a gente controla a temperatura do produto aqui.
Antigamente, naquelas pipas, a gente ficava molhando elas constantemente por fora, largando água, ou se não, depois se utilizava uma serpentina, que largava por cima até o centro do tanque. Principalmente isso na fermentação do produto, tá? Aqui seria uma etapa inicial. Como a gente não está na época da safra, eu posso até montar para vocês bem rápido o cronograma do que a gente faz aqui dentro. Colhe a uva, primeira coisa, desengaça ela. Separa o grão da arachis, o caminho. Depois eu prenso esse grão. Aí eu tenho duas linhas. Se eu estiver elaborando vinho branco, eu prenso a uva branca e eu mando para cá só o líquido, só o suco, a casca e a semente fica na prensa. Se eu estiver elaborando vinho tinto, eu prenso a uva tinta e eu mando tudo para cá, o líquido e a casca. Porque a maioria das uvas tintas tem a polpa branca. Então toda a questão da cor e da estrutura do vinho, eu retiro da casca da uva, tá? Cor que eu falo são basicamente antocianas, é o composto, e estruturas são os taninos. Conhecem os taninos? Eu comeram um caqui verde, uma banana verde, um caju verde, é aquela substância que trava, que seca o paladar, tá? Só que esse tanino é o maior antioxidante que eu tenho no vinho. Por isso que, por exemplo, o vinho tinto dura mais que o branco. Por isso também que se algum médico recomenda beber um vinho, ele recomenda o tinto e não o branco, por causa do tanino. Então vem tudo para cá. Feito isso, eu adiciono aqui um fermento, basicamente uma levedura, né? Um parente da levedura que fermenta o pão, a cevada, o iogurte, e essa levedura aqui dentro vai transformar o açúcar da uva em álcool e gás carbônico. Por isso que quanto mais madura se colhe a uva, mais açúcar ela tem, mais álcool tem o meu vinho aqui. Fermentou, vinho branco leve, filtro, vai para o engarrafamento. Vinho tinto daqui, direto para os barris de carvalho. Tá? Uma coisa importante, esse gás carbônico que se forma aqui da fermentação, se é um vinho normal, eu descarto. Se for o espumante, eu prendo, eu retenho ele. Daí que vem o gás do produto. Tá? Tanques de inox, a empresa tem 176, que dão um volume total aqui de 7 milhões e meio de litros. Mas por ano, a gente está elaborando na faixa de 4 milhões a 4 milhões e meio, mais ou menos. É bom ter uma área de estocagem, porque daí eu trabalho com engarrafamento durante todo o ano, não só quando o vinho fermenta aqui, ou quando ele sai do barril de carvalho. Aumentar a questão de aroma e sabor também do vinho. Tá? Aqui embaixo eu botei em torno de 2.500 baris. Os que ficam nas pontas vêm dos Estados Unidos, são baris de 300 litros, custam uma faixa de $600 cada um. Esses aqui do centro, na primeira ala, carvalho francês, 225 litros, em torno de 800 euros, mais ou menos, cada um. Tem um valor bem elevado, primeiro porque não existe, ou não foi descoberta ainda nenhuma outra madeira que passe esse aroma e esse sabor ao produto. E segundo, estava até comentando, no hemisfério sul do planeta praticamente não tem carvalho. Talvez o Brasil seja um país de extensão continental, a gente não tem que importar todo ele. Tá? Outra questão, a gente utiliza eles aqui só por 5 anos. Para só 5 anos aqui, eu mando todos eles lá para a unidade da Bahia. Lá, além da gente elaborar bastante o espumante, né, o Terra Nova, a gente elabora um brand, que seria uma espécie de conhaque. Aí eu utilizo eles lá por mais 4 anos. Então eles têm uma vida útil para miolo de 9 anos. Tá? Eu trago todos os espumantes para cá, coloco nessas armações de madeira aqui que a gente chama de pupitre, nessa posição. E aqui então, uma vez por dia, durante um mês, eu venho aqui e a gente dá um quarto de volta em cada uma, que seria o processo da remoagem. E cada 4 vezes que a gente gira, nós vamos inclinando elas, né? Aí o que vai acontecer aqui dentro? Vai ocorrer um movimento de decantação e toda a levedura vai descer e vai se acumular aqui no bico. Feito isso, eu retiro os espumantes daqui, coloco numa câmara fria e deixo de um dia para o outro. Aí eu baixo a temperatura aqui em torno de 0 graus e diminuo a pressão que eu tenho aqui dentro. Depois a gente tem uma máquina que congela aqui, ó, de 2 a 3 centímetros do bico. Aí congela a sujeira dentro. Depois é fácil, eu reviro ele, retiro a tampa de metal e essa sujeira congelada num bloco só é expulsa pela pressão que eu tenho aqui. Feito isso, na mesma hora eu já completo o volume, com vinho branco normalmente, coloco a rolha de cortiça, gaiolinha, rotulo e vai para o mercado. Né?
Deu para entender mais ou menos? Um tanque de inox, aqueles que a gente viu lá em cima, só que ele é reforçado, seria um autoclave gigante, um tanque que aguenta a pressão. Aí o que a gente faz? Por exemplo, o moscatel. Prenso a uva moscato, coloco no tanque o mosto, o suco. Coloco para fermentar e o gás carbônico dessa fermentação eu já vou prender, na primeira fermentação. Aí quando ele chega a 7, 8% de álcool, eu aciono aquelas cintas lá que a gente viu ao redor. Baixo a temperatura para 0 graus e inativo a levedura. Por isso que o moscatel é um produto que tem 7, 8% de álcool e ainda é doce. O doce dele é da uva, que não fermentou. Tá? Esse outro método é o charmat. Esse é o champenoise. Certo?